episódio do podcast do Publish News dessa semana, conversamos com duas editoras que estiveram em feiras internacionais e conversamos sobre as tendências no mercado editorial. Rafaela Machado, da Record, esteve na Feira de Londres e Bolonha, e Diana Schlitt, que assumiu a coordenação editorial da Buzz, foi pela primeira vez na Feira Britânica. Elas falam sobre as experiências nessas feiras, sobre toda a agitação, das infinitas reuniões, das tendências, das edições cada vez mais globais, da importância crescente de mercados além da língua inglesa, das capas e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E participe do terceiro encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos de 2024, que vai acontecer de 5 a 7 de junho, no Tauá Resort em Atibaia, São Paulo. O evento é realizado pela Câmara Brasileira do Livro e reúne anualmente profissionais e especialistas para debater tendências e inovações do setor editorial. O destaque dessa edição são as participações internacionais de Vidal Barcar, vice-presidente de áudio da Bookwire, e Guido Cervetti, gerente comercial da Big Sur. Para se inscrever e conferir a programação, visite a página da CBL no Instagram, @CBLOficial. Esse é o episódio 319 do podcast do Publish News, do dia 6 de maio de 2024, gravado no dia 29 de abril. Eu sou Fábio Errara, e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rafaela Machado e Diana Schlitt. E estamos aqui com 3 pessoas que viajam o mundo, né? Que eu acho que a gente... é uma desculpa para encontrar algumas amigas também, né? Mas a gente falou assim, vamos fazer alguma coisa que tenha temática, né? Thalita está em Sharjah agora. No momento dessa gravação, estou em Sharjah enfrentando um calor, entre aspas, já que temos os extremos do ar-condicionado, mas tudo bem. A gente tá gravando 4 horas, só que então a gente vai ter que dar um desconto porque são 11 horas da noite aí, né? É isso? 11 horas aqui. Rafa voltou de Bolonha e de Londres, não é isso, Rafa? Foi uma loucura. Fiz as 2 feiras esse ano, estou finalmente de volta e cheia de notícias e novidades para dividir com vocês. E Diana também tá com novidades, né? Tipo, eu achei legal porque eu vi nas redes sociais que ela tinha ido a primeira vez em Londres, né? E também agora tá de casa nova, né? Onde você tá, Diana? Conta pra gente. Eu estou na Buzz Editora, agora, desde janeiro, na verdade. Então, fazem 4 meses, né? 4 meses. Mas a sensação é de 1 ano e 3 meses. Muitas novidades, muita coisa acontecendo. E uma casa muito gostosa, muito acolhedora. Muito bom. Acho que uma das coisas que a gente tava conversando, acho que primeiro é, Diana, como que foi pra você essa primeira feira, assim? Eu sei que é muito intensa, né? Tipo, você como editora também foi, geralmente você vai mais, não é pra passear, né? O que você vai fazer em Londres e o que você viu lá de legal? Eu não só, né? Foi minha primeira feira internacional, mas foi quase um começo de lidar com obras estrangeiras, porque a minha carreira ela foi muito focada em autores nacionais. Então, antes de ir para a Buzz, eu já tinha começado a trabalhar um pouquinho com autores estrangeiros, mas o Londres foi uma verdadeira imersão, assim. Então, não foi só uma experiência de conhecer a feira, mas também entender negociações diferença, o que os agentes valorizam mais na hora de compartilhar informação sobre os livros, os autores. Isso é muito diferente, né, de autor nacional para autor estrangeiro. Então, eu gostei muito, assim, falando de
uma coisa pessoal, o que foi mais legal para mim foi conhecer os diferentes tipos de trabalhos e abordagens de títulos e diferentes agentes, como que eles lidavam com a Buzz, se eles já conheciam o catálogo, que tipo de pergunta eles faziam, como isso variava de agente para agente. Foi muito legal ver essa diversidade de trabalhos. E, enfim, sei. Alguma pergunta mais para o mercado? Calma aí. E você, Rafa? Você já foi em algumas feiras, né? Sim, eu já fui em algumas, mas esse ano fui pela primeira vez na Feira de Londres também, então eu estava começando essa imersão no catálogo adulto, porque agora eu estou com a Veros Editora, né, que faz comédia romântica, que faz New Adult, e eu nunca tinha ido na Feira de Londres também, então foi minha primeira vez vendo novos rostos, né, pessoas que eu estava conversando por e-mail, então é aquela coisa de finalmente você sentar e ter ali 30 minutos, que parece pouco, mas é impressionante, né? Como dá tempo de trocar experiência, de entender um pouco mais sobre o catálogo daquela pessoa e falar um pouco sobre o nosso catálogo. Então, foi assim uma experiência incrível. E esse ano, as feiras foram muito perto. Então, Londres foi 3 semanas antes da Feira de Bolonha. Eu voltei da Feira de Londres, vim para o Rio de Janeiro e depois viajei de novo para a Feira de Bolonha, onde eu olhei só infanto-juvenil e jovem adulto, além de livro infantil. Então foi assim, coisas muito corridas, bem diferentes, assim, cada hora eu botava um chapéu diferente e foi bem desafiador, mas bem legal também. E você, Thalita, agora também está sendo entrevistada. Me conta, por que que você está em Sharjah? E onde é Sharjah? Você pegou de surpresa, porque era para eu fazer perguntas também, né? Mas é, vim aqui para Sharjah, a convite também aqui da Sharjah Book Authority, né? Que é quem comanda e que faz a Feira do Livro aqui de Sharjah. Eles também têm uma conferência de livreiros, e essa aqui foi a terceira edição, e eles convidaram o Publish News para vir cobrir aqui. É um evento que eles fazem agora de um formato diferente, cheio de mesas redondas, que eu acho que o Brasil devia super copiar essa ideia. Dá mais interação, mais networking para as pessoas, a gente se interage muito mais um com os outros. E amanhã, né, no caso, nesse dia primeiro, na quinta-feira, quarta-feira, vai começar um festival de leitura infantil. Então, e é a primeira vez que a gente está aqui também para cobrir. E eles convidaram vários jornalistas e pessoas do mundo inteiro para poder ver de perto esse festival. Então, estou ansiosa também para saber como que vai ser, se tem realmente algo diferente, como é que eles estão tratando isso. E é isso. Você sabe que a gente está fazendo, acho que há talvez 6 anos, eu não sei fazer a conta, mas já faz tempo, né, que a gente faz o podcast. Eu lembro que antes, pré-pandemia, tinha uma conversa muito da relevância das feiras, né, do tipo, Sim. mas para quê? Se a gente faz tudo no Zoom, não sei o quê. O que que vocês sentiram, tipo, Diana, você começou há pouco, mas deu para perceber a diferença de você ver a pessoa, olho no olho, apertar a mão? Como que você sente essa possibilidade de encontrar as pessoas? Ah, é super necessário, né? Eu acho que faz muita diferença. Eu acho não, tenho certeza. Faz muita diferença. Você tá lá, você começa a se conhecer, porque são só nomes, né? E pelo menos para mim acaba sendo muito mais fácil de lembrar quem é aquela pessoa, os tipos de gêneros, livros que a pessoa trabalha quando tá presencialmente. E também dar um feedback sobre o que a gente está procurando também, isso é muito mais fácil, né? Por e-mail tem uma certa formalidade, assim, as justificativas, elas também são comunicadas no rosto, né? Digamos assim, de o que interessa mais, o que faz brilhar os olhos, né? Não é à toa que se chama brilhar os olhos. Os olhos, eles brilham mesmo quando a gente traz um título que é tudo aquilo que você está procurando. E esse tipo de comunicação, ele se perde um pouco no e-mail, né? E tem uma questão de energia também. Você sente, você está num lugar que está todo mundo torcendo pelos livros, trabalhando com os livros. Isso é muito bom. Acho que não tem como discordar, né, Rafa? Não, não tem. E é muito interessante, porque durante a pandemia que a gente chegou a fazer algumas feiras todas por Zoom,
por um momento teve essa ideia de que dá para você manter contato. E dá para você fazer uma videocall. Mas não dá para você viver a experiência da feira, né? Porque ela é muito mais do que o evento que acontece ali naquele pavilhão. Tem coisas que acabam acontecendo porque está todo mundo junto do mercado no mesmo lugar. Então você não consegue um táxi, você divide um táxi com uma editora espanhola, e aí você pergunta para ela o que ela comprou, ela te dá uma dica, vocês estão na fila do banheiro, alguém fala alguma coisa interessante. Então, só de você estar lá vivendo aquela experiência ao vivo, e também se desconectando, porque quando a gente estava fazendo esses Zooms, chegavam os e-mails do dia a dia, e enquanto você estava, teoricamente, numa imersão, mas você não conseguia ficar nessa imersão. Então, eu sinto que os livros, a gente tem pouco tempo para ler, a gente tem pouco tempo para tomar decisão, a gente está como se fosse num Big Brother multicultural ali de editores, então você realmente vive essa experiência de uma feira literária, de chegar na hora, de qual reunião foi boa, qual foi ruim, quem está com livro bom, quem não está, de networking mesmo, que não dá para você ter isso no Zoom, né? Até mesmo as filas de banheiro, tem muita mulher nas feiras, então as filas de banheiro são quilométricas, a gente faz amizade, faz networking, faz o pitch do livro, tive até reunião na fila, então é uma coisa que não dá para você marcar uma hora e fazer por Zoom, ou trocar um e-mail, só quem viveu sabe. Posso abrir um parêntese que aqui na Feira de Frankfurt a gente vai mais, o Publish News no caso, vai mais para cobrir realmente, né? Aí quando eu venho para aqui para a Feira de Sharjah, o meu contato com os editores é muito mais próximo, tanto que fico até em grupo com os editores. Cara, vocês têm uma energia que eu não consigo, sabe? Em todo canto, realmente em fila de banheiro, tá ali perguntando: ai, de onde é que você é? Ai, porque tem um livro aqui. Meu Deus, vocês não cansam, é isso? É sobre isso? Não, é uma loucura, porque a gente volta dessas feiras e aí a gente esquece como é que a gente tem uma reunião por mais de 30 minutos, né? E assim, você fica assim, quando é que você chegou? Para é que você vai? O que que você está comprando? E aí você volta para cá e assim, tá bom, eu tô no futuro, né? Eu tô em 2025, 2026, agora eu tenho que voltar para 2024. E é até legal falar isso, porque uma das tendências que a gente viu, eu não sei, eu estou super curiosa para trocar essa ideia com a Diana também, porque eu sei que ela está em outro segmento, mas eu vi muita viagem no tempo nessas feiras, assim, muita temática de viagem no tempo, e eu me senti viajando no tempo, porque estamos aí falando do que vai sair ano que vem, o que vai sair no final do ano que vem, o que vai sair em 2026, e aí a gente volta para 2024, que foi a feira que a gente fez em 2022, em 2023. Então, é uma coisa até de viajar mesmo no tempo. E aí, Diana, você viu realmente alguma tendência? E também queria saber de vocês esse negócio de como descobrir as tendências, né? Você vai e passa de uma reunião para outra, falando, caramba, tá rolando alguma coisa aqui. E ainda mais quando você vê que, sei lá, os seus leitores dos seus nichos, né, da sua editora, do seu selo, vai realmente se identificar com o que tá rolando no momento, né? Eu acho que talvez dê uma, é, uma alegria a mais, uma esperancinha a mais, porque, caramba, vai dar super certo no meu país. Essa é uma pergunta muito difícil, assim. Eu estava pensando até sobre isso. Eu não cheguei a uma conclusão. É muito difícil de mapear essas tendências quando a gente está trabalhando com uma quantidade de gêneros tão ampla, né? A Buzz, ela é aberta para muitos gêneros diferentes e, e tentar chegar no que é uma tendência que vai atender o leitor, olhar isso, observar algumas características em comum, assim, foi realmente um desafio, ainda está sendo. É, Viagem no tempo não foi algo que me chamou muita atenção, para dizer a verdade. Que legal. Uma coisa que me chama muita atenção, que não é uma novidade, na verdade, dessa feira, embora tenha sido a minha primeira, eu sei que já é uma coisa que vem de mais tempo, é o cozy, né? A coisa aconchegante, o abracinho. Isso a gente vê muito presente em todos os gêneros. Não ficção, com todas as coisas que não ficção aborda, inclusive negócios. Até, Boa. também os gêneros que a Rafa está mais acostumada a trabalhar. Então, assim, a gente está procurando um ambiente mais gostoso, uma leitura que vai te confortar, que vai trazer um olhar otimista. Então, às vezes, um agente me apresentava, a gente está aqui
tem esse livro que vai tratar sobre todos os problemas do meio ambiente. Mas ele vai trazer uma visão otimista para o futuro. Ah, tá. Então tá bom, isso tinha realmente muito. E uma coisa também que eu acho que não é muito novidade, mas é uma coisa muito interessante, é a exigência do leitor por embasamento, né? Então, isso era uma coisa muito pontuada, principalmente nos livros de autoajuda e negócios, mas acho que mais autoajuda, alguma coisa de psicologia, desenvolvimento pessoal. Era uma promessa de uma vida melhor, baseado em psicologia, desculpa, baseado em artigos científicos, muito de neurociência também. Tem essa demanda por informações confiáveis. O autor é uma autoridade nesse assunto porque ele estudou e pesquisou, e não só pelo número de seguidores. Lógico que tem isso também, né? Mas tem uma demanda realmente por informação embasada. Nossa, isso é muito interessante, tanto essa parte do conforto, né, do aconchego, e eu não esperava isso que você falou, que até mesmo para não ficção, até mesmo para abordar temas mais duros e mais objetivos, totalmente está vindo com tudo, essa abordagem mais acolhedora, né? Isso é interessante porque eu acho que, assim, o leitor, principalmente o leitor brasileiro, ele é muito adrenalizado, gosta de plot twist, gosta de thriller, gosta dessas coisas, mas eu acho que isso cansa também. E eu acho que, de repente, nos últimos anos, com muito TikTok, muito estímulo, a gente sente uma saudade de se embrenhar com calma no universo, ou numa narrativa que não é para salvar o mundo, é para, sabe, abrir uma livrariazinha num lugar mágico, uma coisa mais assim. Então, eu vi bastante disso, eu achei isso muito interessante também. E uma coisa que você falou que eu conectei com uma tendência também que eu vi, porque assim, apesar de não fazer não ficção, eu vejo como o assunto de saúde mental está super relevante para as novas gerações e como abordagens que façam bem para a nossa saúde mental são priorizadas, narrativas que vão fazer bem para a nossa saúde mental são priorizadas. Então, aqui na Record, antes de fazer as feiras, a gente faz uma reunião de mapeamento mesmo de tendência. E aí a gente acaba olhando coisas que têm saído na imprensa, que às vezes não tem a ver com o mercado editorial necessariamente, filmes e séries que estão fazendo sucesso, temas que estão surgindo, e aí isso vai ajudando a gente a entender o que está vindo, o que está meio que nessa crista da onda. Mas às vezes você chega na feira e é outra coisa, ou às vezes você chega na feira e tem uma coisa que tem a ver com isso, mas de uma forma totalmente inesperada, assim, então, isso eu acho muito interessante. E às vezes tem as tendências da própria feira, o que as pessoas estão comprando naquela feira específica. Então, no espaço de jovem adulto, agora em Bolonha, gente, dragões, todo mundo tem um dragão em todas as reuniões. E eu brinco que são as reuniões mais divertidas, né? Fazer jovem adulto, assim, porque você fala de tendência, não, dragão. Dragão é um novo vampiro. Então, eu senti muito nessa feira que dragão é um novo vampiro e a nova bruxa, mas essas narrativas mais confortáveis, mais cozy, é, é uma super tendência, assim, também. E eu acho que é uma tendência divertida porque traz um leitor, até falando do segmento de fantasia, traz um leitor que não lia esse tipo de coisa, que lia comédia romântica, que lia uma história mais leve, ele se aventura por uma fantasia se ela for confortável, se ela não tiver 800 páginas e 500 personagens, e for um pouco menos épica, de repente, né, um pouco mais localizada ali com problemas cotidianos. Acho que você se identifica também, porque estamos só tentando sobreviver e abrir uma editoria ou abrir uma linha editorial e não salvar o mundo, mas às vezes a gente acaba salvando o mundo inadvertidamente, né, com o livro que a gente lança. Mas eu vi muito isso também e achei interessante essa conexão. Você começou a falar isso, Rafa, mas queria saber também da Diana, qual cabeça que vocês vão pra feira? Porque, tipo, tem um espaço, tipo, eu preciso de livro de tal coisa, ou com a cabeça aberta e com orçamento, como que é o espaço para decisão, precisa decidir naquele momento, como que funciona o dia a dia, Diana? Então, sendo a minha primeira feira, já fui bem diferente do que eu vou para Frankfurt, por exemplo. Então, acho que eu vou preferir falar de como eu iria para Frankfurt, que é sim ter um orçamento.
ter claro o que eu estou procurando e mais ou menos quantos títulos eu vou querer adquirir durante e pós-feira, uma média. Não está completamente fechada para gêneros que fujam, não digo nem gênero, é para temáticas que fujam daquilo que eu estou buscando, mas me apresentar para os agentes dando essas categorias, né? Então, estou buscando um título que vai trabalhar mais ou menos isso, desse jeito, e se ele tiver algo semelhante, legal, e se ele tiver uma coisa incrível que foge disso, me manda, vamos ver, vamos avaliar. Mas é legal ter isso claro, até porque, né, os catálogos são gigantescos. Se a gente chega muito aberto, ou a gente tem muita coisa para mostrar, e aí meia hora acaba não rendendo, embora possa render bem. E não só, né? Depois você tem muitos títulos para avaliar, e são muitas reuniões por dia. Então, imagina, chutando baixo, bem baixo, 7 reuniões por dia. Se para cada uma, 3 dias, se para cada uma dessas você pedir 8 títulos, você já se perdeu de quais eram os títulos que realmente te interessavam, né? Que realmente estavam dentro daquilo que você buscava. Então, o ideal é mesmo você ter lá um budget um pouquinho mais aberto, mas o que você está procurando. Rafa, antes de você falar só, e também a gente sempre tá buscando um best-seller, né? Qual que é quando que Sim. dá aquela chaminha diferente, assim? Então, tem uma coisa muito engraçada disso, que é o desejo de chegar e perguntar para o agente, né? Qual é o best-seller? Qual eu só quero um livro que vai bombar muito. Me apresenta esse que eu quero. É uma coisa engraçada de se perguntar e dá muita vontade de perguntar. Às vezes a gente acaba perguntando e as respostas são risadas. Do tipo, se eu soubesse, É, não estaria aqui, né? exa- Exatamente, já estava vendido. Exatamente. Tipo, todo mundo quer isso. Às vezes até a gente traz, eu quero um livro muito parecido com esse, que é um que está há anos na lista de mais vendido de vários países. Ou a gente também fala, não, não é só você que quer. E respondendo exatamente a sua pergunta, né, quando você sabe, eu acho que você nunca sabe de verdade, porque justamente é isso, você desconfia se o agente está falando, não, esse é incrível, então aí você pensa, como que ainda não vendeu? Como que antes da feira já não teve um preempt, né? Então, você sente, você vê todas as variáveis, um trabalho meio investigativo de jornalismo, e, e é isso. Nossa, isso é muito verdade, assim, tudo que você falou, porque se a gente chega, e os catálogos são realmente enormes, se você não olhou eles antes para saber assim, essa é uma agência boa disso, é, a reunião vai se perder muito. Então, respondendo a pergunta anterior, qual Rafaela vai para qual feira, eu acho que tem uma Rafaela para cada reunião, basicamente, que eu tento fazer uma pesquisa de olhar esses catálogos para saber qual é o ponto forte daquele agente. Por exemplo, Bolonha, que tem muitas idades, né? Vai ter aquele agente que ele é muito bom em livro infantil, então eu vou com a minha cabeça para comprar livro infantil, picture book mesmo, olhando aquelas ilustrações, e aí eu vou ter um olho mais artístico, mais para o traço, mais para o que eu sei que o PNLD está procurando e tal. Tem aquelas agentes que eu sei que são muito boas em romantasia, então eu vou pegar o meu lado fã de romantasia, eu vou olhar aqueles títulos e ver o que pode funcionar. É, e tem o fator surpresa, tem aquele livro que é o Wild Card, que não é exatamente o que você está procurando, mas esses agentes eles são muito talentosos em vender essas ideias para a gente. Então, às vezes você sai daquela reunião falando, nossa, esse livro vai ser incrível. Às vezes chega o livro e não é bem o que você achava. Às vezes realmente o pitch daquele agente foi tão bom que você marcou uma estrelinha ali naquele título no seu caderno, quando ele chega, você vai priorizar e realmente você se surpreende. E tem isso, tem essa coisa de você ficar sempre desconfiada, tudo é muito bom, tudo é muito incrível. Mas esse ano, Londres foi muito perto, na verdade, de Frankfurt, e Londres foi super perto de Bolonha. Muita gente não tinha feito oferta para coisas grandes em Bolonha, porque simplesmente não deu tempo. Então, eu sinto que eu só estou terminando essa feira agora, assim, tô terminando de ler as coisas, terminando de zerar, se Deus quiser, a minha caixa
de entrada. Então, é um processo longo. Ele começa antes da feira, né, com todos esses catálogos, com esse mapeamento de tendências. Na feira é muito relacionamento. E aí tem o famoso pós-feira, que você já não tem nenhum carisma, e você tem 40 mil e-mails, e você tem que fazer essa triagem da Rafaela e da Diana do passado, que acharam coisas aleatórias interessantes, e que você pensa, não, o que que eu estava pensando? Então, sim, que bom que eu estava pensando isso, e pode ser que isso funcione. E, de novo, essas relações são muito importantes, porque você passa a fazer amizades com editores de outros países e eles te dão dicas, tipo, você leu tal coisa, achei a sua cara, porque ele já te conhece, já sabe as coisas que funcionam no seu mercado. Por exemplo, aqui no Brasil, reencarnação sempre funciona muito bem, a gente adora uma reencarnação. Então, quando tem uma coisa de reencarnação, ele sempre me manda, o meu amigo da Espanha. Quando tem uma coisa de queimar bruxas, espanhóis sempre queimaram bruxas, então eu mando para ele, falo assim, tem aqui Inquisição, é a sua cara. Então, é uma coisa que você vai desenvolvendo feira após feira. Mas eu não sei, eu estou curiosa para saber o que a Diana acha. Eu gostei que esse ano eu achei o Brasil aquecido, os editores otimistas com o mercado, as pessoas comprando, as pessoas realmente, sabe, em todos os segmentos, ficção, não ficção, infanto-juvenil, jovem adulto. Achei, assim, uma feira que todo mundo foi acreditando. A minha impressão, que é complementar, eu não tenho muita coisa para dizer disso, assim, mas que também é uma coisa positiva. Não é nem só uma impressão, é uma troca de ideia que eu tive também com outras pessoas lá sobre um aquecimento de aquisição de outros países por literaturas de língua portuguesa, outras línguas que não inglês. Uma coisa que está acontecendo muito lá fora é que as pessoas estão começando lá fora, aqui também no Brasil, a gente vê também muito isso, né? Muita gente está lendo o inglês no original. Então, não é mais tão vantajoso adquirir para traduzir em outras línguas originais de língua inglesa. E aí ganhamos espaço nisso. Então, é uma coisa, um movimento bom que está acontecendo também. Nossa, eu amei que você falou isso. Porque acho que a literatura asiática está vindo também com tudo. Eu acho que a gente finalmente está se abrindo como mercado para narrativas fora do anglo-saxão mesmo, assim. Então, isso é muito animador. É, Healing fiction coreana, que sempre tem uma uma loja de conveniência, um café mágico, não sei o que acontece com quase um realismo mágico. Nossa, eu acho que isso está uma super tendência, assim, e é incrível, porque aí tem temas novos que a gente não está acostumado, tem autores estreantes que a gente nunca ouviu falar, e que os Estados Unidos e a Inglaterra também estão apostando sem saber. Porque geralmente eles estão numa posição de, estou aqui para vender direitos para vocês, ou estou aqui para dizer o que funcionou, e aí agora eles estão testando também, e a gente está trocando essa experiência. Então, acho que está descentralizando e democratizando, né? Isso é muito legal. E aí eu queria saber, na verdade, spoilers efetivos de vocês. A Rafa acabou de comentar que ainda tá nesse, sabe, esse detox, tentando zerar e-mails e realmente lendo tudo e tal. Mas já tem algo aqui que vocês estão mais vendo que vai render, algo que vocês possam contar que, tipo, vai sair isso daqui, achei isso aqui muito interessante, isso vai aparecer na nossa editora daqui a alguns meses? Pode contar? Pode contar, começar, Eu, Rafa. eu posso. Eu trouxe aqui uns nham-nhams, umas notícias frescas aqui que a gente fechou essa semana. O primeiro que eu estou muito animada é uma duologia chamada The Language of Dragons, de uma autora S.F. Stevenson. É um livro sobre tradução, muito legal. É uma jovem que ela é uma das poucas poliglotas que fala os idiomas dos dragões e ela é chamada para interpretar uma guerra, basicamente, tipo, ler mensagens cifradas que os dragões trocam entre eles para tentar salvar a família dela. E esse livro foi vendido para 13 países, além do Brasil.
Então, fiquei muito feliz quando veio essa resposta, estava super na torcida. A gente que trabalha com texto, é tão interessante ver um livro sobre tradução, sobre como as palavras às vezes têm duplos sentidos, têm uma mensagem cifrada, e a dificuldade que ela tem de traduzir isso para o inglês, né, das línguas draconianas para o inglês. Então, eu achei isso muito legal, porque os leitores vão poder sentir um pouco desse desafio. E, além disso, estou muito feliz com o livro Silver Cloaks, da Laura Stevens, que é uma grande aposta também. Esse também eu já perdi a conta, vendeu para vários lugares. E é um livro que tem um loop temporal. A protagonista, ela vê ela beijando e esfaqueando um cara que é da facção super inimiga dela. E ela sabe que isso vai acontecer, mas ela não sabe o contexto. E aí ela vai, enfim, a história meio que começa a partir daí. Então, essa questão do looping temporal também eu vi bastante e estou super animada. Primeiríssima mão, ninguém sabe, não falei com ninguém, nem com meu terapeuta. Então, estou dando aí para vocês esse furo quentinho de Bolonha. Eu adoro esse tipo de ficção, então eu já tô muito ansiosa para querer ler também. Adoro isso. Ai, eu tô louca para vocês lerem, meu Deus. É horrível viver no futuro, vai demorar um tempo É ainda. Isso é muito tudo 2025. horrível e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Porque só você pode ficar animada com as coisas que você achou ali em primeira mão e não pode compartilhar com ninguém ainda. É uma tortura, é uma tortura. Eu vou ser um pouquinho menos generosa, não vou dar título, Ah, mas tem um livro muito legal que a gente adquiriu que trata sobre uma não ficção, uma coisa autobiográfica, mas não é de nenhuma grande personalidade, assim, a autora não é uma figura que as pessoas procurariam pela biografia. E ela vai falar sobre relacionamento aberto, que é um tema que está super em alta, né? Aqui lá fora, enfim. E acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser um livro bem legal. A gente está super animado com esse livro. E Ai, é Tiana, isso. que incrível! Ai, eu quero conversar com você sobre isso, porque a gente está prestes a lançar uma ficção sobre relacionamento aberto, e eu sinto que é uma coisa que está no pulso da sociedade, assim, tá todo, sabe, a gente tem ouvido muito falar, ainda não chegou nos livros, né? E ainda não chegou numa espécie de. Enfim, dentro da ficção, uma comédia romântica, e aí é uma desconstrução do que é romance também. Mas eu tenho muita curiosidade disso, de relatos reais, de como isso funciona na prática. Como é que é o Natal? Como é que é o Dia das Mães com várias sogras, né? Então, assim, cara, que incrível. Eu acho que isso vai tínhamos que tentar uma pauta conjunta depois, quando você quiser revelar esse hit, porque, cara, eu sinto muito que não tem ainda nenhuma matéria e nenhuma conversa mais profunda sobre isso que já está em vigor, assim, na sociedade. tá Eu vendo? pratico a Bora, não a gente monogamia marca literária. Eu tô lendo, por exemplo, 10 livros ao mesmo tempo. a história da minha vida. Daqui a pouco o relacionamento aberto que vai ser a super tendência, tá vendo? Tá engatinhando, pelo que Tá, parece. ó, para mim eu já botei, já até anotei aqui, tendência em relacionamento aberto, porque era só eu que tinha comprado, agora, pô, já tem a Diana também, então eu sei que o Uma quê? não ficção Estamos daí. uma não ficção que é baseada em relatos reais, isso, pô, preciso ler. Fiquei curioso também, mas tinha uma coisa que você falou, Diana, das pessoas lerem mais inglês e não necessariamente precisar da tradução. Como funciona também aqui? A minha impressão, né, tô tirando do chapéu, do tipo, a gente não tem tantos leitores, mas que a gente tem geralmente são mais escolados, etc. E então é isso, tipo, não espera lançar aqui. É um pouco isso? Isso, não só aqui, mas né, na Alemanha. Então, Hum. para dar um exemplo de um país mais leitor, né? Eles não esperam alguém adquirir aquele livro. Então, na Alemanha, um livro nos Estados Unidos ou na Inglaterra que já está indo muito bem, as pessoas já vão e compram o livro que está muito bem. Não espera alguma editora alemã comprar os direitos, traduzir e lançar. Então, quando finalmente a editora alemã compra, traduz e lança, as vendas não são tão expressivas, porque uma boa parcela do público desse livro já leu no inglês. E aí entra essa coisa da literatura de línguas como português menos conhecidas, né? Coreano, né? Quantas pessoas conseguem ler quantas pessoas não coreanas leem o original em coreano? E aí isso acaba sendo uma aposta um pouco mais certa para as editoras.
um pouco mais certo. Elas têm um público, né, esperado, e esse público vai esperar sair a tradução, porque eles não vão conseguir adquirir no original. Não tem uma evasão de É, leitura. Né? isso Isso. acontece muito na Holanda. Eu também estava conversando com uma amiga minha que é editora holandesa, e assim, é triste porque eles leem realmente em inglês, eles compram, é acessível, é tão barato quanto a edição holandesa. E eu acho que isso está mudando o publishing, né? Está mudando a forma como as pessoas lançam, cada vez mais lançando simultâneo por conta disso. É, Hum. porque é claro que no Brasil ainda é muito diferente, nem todo mundo lê inglês, mas mesmo assim, se você espera muito tempo, também você perde um pouco daquele momento que o TikTok está todo falando sobre aquele lançamento, o TikTok gringo está todo falando sobre aquela capa. Acaba que a gente é meio que obrigado a lançar junto ou muito rápido e usar a mesma capa por conta desses fenômenos globais. Mas isso que a Diana falou é muito importante. Acaba priorizando e dando espaço para outras narrativas, ou outras narrativas em outras línguas, ou, por exemplo, livros autopublicados, que ninguém tem aquela edição física. E aí a gente vai publicar junto do mundo todo uma edição que o pessoal já leu no Tumblr há milênios, mas eles querem segurar aquele objeto, é quase como um troféu que eles vão botar ali na estante. Então, é tudo muito dinâmico, né? Às vezes parece que o mercado editorial não muda, mas ele está mudando, ele está sempre em constante transformação, mas você tem que ter esse olhar mais para o detalhe, assim, para como que essa transformação está acontecendo. Vocês também analisam alguma tendência, tipo, na capa mesmo? Porque foi notícia, né, o romance com capas em vetor, sabe? Aquela mais deixando a capa bem Sim, fofinha, né? E aí você vai ver o conteúdo do livro, talvez não tenha nada a ver com aquela capa em vetorzinha bonitinha que tem lá. Tem essas tendências de capa agora também, fora ali do tem. conteúdo e tal? O legal de Bolonha é isso, é que é uma feira de ilustradores também. Uhum. Então, quando você já está saindo, assim, eu queria muito ter uma agenda livre para ver só isso um dia, mas nunca acontece. Mas assim, tem um mural de ilustrações e você começa a ver o que está também entrando como tendência. E eu tenho achado que engraçado, justamente nesse momento, com muita ilustração vetorial, com muita conversa sobre inteligência artificial, a volta do manual, aquarela, desenho em bic, coisas que só uma pessoa pode fazer. Uma pessoa pode fazer. Então, eu acho que essas novas técnicas mais analógicas de ilustração, elas vão voltar a entrar nas capas, ou até talvez a própria fotografia analógica, assim, processos mais artesanais, porque no momento em que todas as imagens são possíveis de serem criadas, o que é especial? A alma humana, a alma do artista. Então, eu acho que, em termos de capa, a gente vai ver uma volta aí para essas técnicas mais analógicas, e eu estou muito animada para isso. Eu amo analisar capa, né? É o trabalho extra que a gente adora fazer. Então, fico ansiosa também com isso. Diana, você também viu algo parecido, mais talvez voltado para não ficção? Sim, eu tenho uma impressão que eu não sei se ela vale realmente, se não foi uma impressão pontual, assim, mas voltando para o cozy, né, para a coisa do aconchegante, eu acho que essas ilustrações elas trazem, representam isso e na não ficção também. A gente vê um lettering engraçadinho, não tem ilustração, não tem um desenho, mas tem uma brincadeira com cor ou com um acabamento. É um livro um pouco mais sério, mas ele vai trazer uma exclamação no título, sabe? E essa exclamação vai ganhar um relevo. Enfim, algumas brincadeiras, um lettering mais gordinho, é, Aham. entra essa coisa mais fofinha. E é engraçado porque, assim, eu sempre lembro, né, de 10, 15 anos atrás, quando o papo era que o e-book ia acabar com um livro. Ai, pânico, pânico! O e-book vai dominar, vai acabar com o livro. E o que aconteceu foi que o e-book valorizou ainda mais os acabamentos, né? Ainda mais aquilo que só você passando a mão você vai sentir, ou aquela coisa super lúdica. O livro, por exemplo, um livro de não ficção era super sério e objetivo. E agora, se você quiser uma coisa séria e objetiva, você tem como comprar esse e-book, mas se você vai ter ele físico.
qual é o, sabe, é um lettering peludinho, é um lettering gordinho, é uma coisa que vai brilhar no escuro, é uma coisa que vai justificar você pagar talvez um pouco a mais por essa edição impressa. Então, é bem curioso como a tecnologia, seja essa tecnologia, o e-book ou a inteligência artificial, ela vai trazer também, junto com ela, a volta ao processo completamente oposto, que é a valorização do físico, daquilo que só o presencial pode trazer, só o analógico pode trazer, só a pessoa, o artista pode trazer. Então, é muito legal. E uma coisa que vale a pena falar também, Thalita, sobre capa, é que nesse processo cada vez mais globalizado, se e isso eu acho que é mais talvez válido na ficção, se os Estados Unidos, se o proprietário, né, se a Inglaterra não fez uma capa muito bonita, isso pode atrapalhar o sucesso desse livro aqui no Brasil. Porque ele não vai irritar tão forte lá fora, ele não vai se comunicar tanto com a comunidade internacional de leitores e não vai viajar tão bem. Então, às vezes a gente compra o livro e a capa ainda não está feita, e a gente está lá apostando que eles vão fazer uma capa incrível, porque cada vez mais isso importa. Então, aquela máxima de não julgue o livro pela capa, ela está muito errada. Assim, cada vez mais eu acho que a embalagem importa. Quem escreveu, quem traduziu, por que traduziu, como ilustrou, isso tudo é, é uma variável que a gente não controla. Gente, é desesperador, mas é incrível. Teve um livro que eu peguei lá que era de autocuidado, uma coisa bem técnica, e a capa tinha um band-aid, em relevo e verniz. Ah, que Maravilhoso! delícia! É Eu fiquei querendo isso! só a capa. Exato, você vê como essas coisas tipo, fazem a gente olhar, sabe, com outros olhos. Então, até mesmo para o catálogo daquele agente, se ele já tem aquela capa, ou se ele tem uma ilustração do que ele acha que vai ser aquela capa, isso ajuda a gente num dia de pelo menos 7, às vezes 10, 15 reuniões, da gente ter noção, esse é aquele livro que tinha a capa do Band-Aid, eu quero ler esse livro. Você volta, você vai ter uma memória muito curta das coisas, muito você não vai lembrar, mas a capa maneira do Band-Aid você vai lembrar. Então, isso também faz uma diferença para quem está fazendo aquisição, assim. E no momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. Como que você tá, Ricardo? Tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Fala aí, pessoal. Vamos falar de algumas coisas hoje, né? Vamos falar de algumas coisas. Vamos começar com a novidade, então? Com a novidade? Vamos. Está chegando aí o encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, organizado pela CBL, né? Que acontece aí de 5 a 7 de junho. E nós, a MVB, é patrocinador desse evento. Com muita alegria, com muito prazer, porque a MVB sempre está investindo em apoiar o mercado do livro nos diferentes aspectos e frentes. A gente trabalha sempre para o sucesso de cada ator da cadeia do livro, né? É isso que a gente quer que o livro cresça, que o mercado cresça, que as pessoas leiam mais, né? E aí a gente, além de fazer o nosso trabalho, a gente também procura apoiar eventos profissionais como esse, que a CBL organiza já a sua terceira edição esse ano, né? E por falar em nosso trabalho, já emendando aqui, antes que você me pergunte, é comum um leitor, um comprador chegar numa livraria e ficar ali meio perdido no meio dos corredores, procurando o livro, ou nos corredores virtuais de um e-commerce, né, tentando encontrar o livro que interessa ou que ele deseja. Então, o papel da MetaBooks é entregar as informações de maneira padronizada e consistente, a fim de fazer que o livro seja organizado da maneira correta, né? No ponto de venda, seja esse ponto de venda qual for, e que, quando o leitor buscar, ele encontre o que ele procura com maior facilidade, né? A gente tem 18 campos obrigatórios na plataforma, mas temos mais de 200 possibilidades de dados que podem ser preenchidos de acordo com cada livro que o editor produz. Existe muita variação, muita diferença. Tem livro lá que é importante você colocar
a informação de público-alvo, por exemplo. Tem outro livro que vem com subtítulo, ou livros que são traduzidos, você pode incluir o título original, uma série de coisas. O que a gente garante é que, com a MetaBooks, os editores têm o melhor suporte, treinamento e acompanhamento. Isso a gente é muito Caxias com isso. Nossa equipe faz um trabalho assim, gosta de atender, gosta de ajudar, dar treinamento, acompanhar, dar dicas, para que os editores mantenham os seus dados completos e que sejam dados eficazes, né? Uma base sólida de metadados não é fácil de estabelecer, construir e manter. A gente sabe disso. Se fosse, todo o país teria a sua. E não é assim, né? Mas os países mais desenvolvidos têm, e a gente trouxe essa tecnologia, trouxe essa plataforma que já tem mais de 50 anos de experiência no mercado. E a gente já percebeu muitas vezes que MetaBooks é sinônimo de metadados. A gente já viu vários clientes. Então, eu entrei lá na Metadados. Não, MetaBooks. Então, MetaBooks é sinônimo de metadados. É isso que a gente quer ser e a gente quer ser forte e ajudar o mercado nisso. Muito bom, Ricardo. É isso, então. Muito obrigado pela sua presença aqui sempre. E a gente se encontra no nosso próximo encontro, tá bom? A gente se encontra. Um abraço, Fabião. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Aí depois queria compartilhar com vocês uma capa de um livro que eu sei que ela é universal, eu acho horrorosa. E o livro tá aí rodando o mundo e todo mundo tá lendo. Depois eu conto pra vocês, tá? Ai, meu Deus, curiosa, babado. Adoro. Só pra saber se vocês têm a mesma opinião. Não, eu tô super engajada em saber se é o que eu tô pensando. Ai, gente, a conversa voou, passou muito rápido, tinha outras perguntas, mas a gente vai guardar para uma próxima, né? Agradecer, tipo, a Thalita, principalmente, porque agora quase meia-noite já, né? Meu Aí Deus. deve estar, tipo, fresquinho agora, deve estar só uns 35 lá fora, né? E ela tá com cara de ainda dar resfriado, porque essa coisa de entrar e sair de ar-condicionado. Mas, enfim, quero agradecer, Giana e Rafaela, por estar aqui com a gente. E vamos para as nossas indicações. Vocês já têm alguma coisa? Não, gente, queria agradecer muito vocês pelo convite. Eu adoro os nossos papos, é sempre voa. A minha indicação, ela foge da Rafaela de romance e fantasia, é a Rafaela CPF aqui. Tô obcecada com Bebê Rena. Meu Deus, que série perturbadora, que Todo mundo tá maravilhoso. falando assista, né? Mas coloque Assista. Paris é perturbador. Exatamente, é perturbador e é o tipo de série que te dá uma tranquilidade que você fala assim, eu acho que eu sou normal, eu acho que tá tudo bem, eu acho que minha vida tá sob controle, então eu indico. Eu acho que a gente precisa dessa coisa cozy de se sentir normal. Muito bom. E você, Diana, tem alguma coisa pra gente? Eu vou indicar duas coisas, porque uma vai ser minha, daí eu faço o meu publi, e aí depois eu faço o outro para dizer que eu não fiz só publi. A Buzz acabou de lançar um livro muito legal, chama Ingrid, a Filha do Comandante. É de autor nacional, é uma autoficção. O autor, ele é um sobrevivente do Holocausto. E a história é real, né? Ele namorou com uma menina e em algum momento ele descobriu que ela era filha de um comandante de um campo de concentração onde boa parte da família dele tinha sido assassinada. E ele Ok, eu escreve preciso ler assim. esse livro. Não, é maravilhoso, ele escreve muito bem. O livro já está circulando super bem, saíram várias reportagens sobre o autor. Ele é um fofo também, ele adora conversar, dar palestra, enfim, muito legal. E aí, só para não dizer que eu fiquei presa na Buzz, o livro Cabeça do Santo, da Socorro Cioli, gente, que coisa maravilhosa. Sabe aquele livro que você não quer acabar? Porque ele é muito bom, e aí você não quer. Economizando ali. Você fica economizando o livro, ele tem tudo, ele é engraçado, ele é bem escrito, ele mexe com você, te faz refletir, tem camadas, é maravilhoso. Ai, que incrível. Muito bom. Vou Boa, deixar. ótimas indicações. E você, Thalita?
Eu pensei mais em dar um conselho, mas aí já dá pra colocar uma indicação no final. Tipo, visitem livrarias, né? Que agora quando a gente viaja, eu sempre arranjo um tempinho pra tentar visitar alguma, né? Parece que puxa a gente. E aí, por exemplo, em Frankfurt, eu visitei o ano passado a Hugendubel, que é aquela gigante que tem lá, é maravilhosa. E aí, agora aqui na Conferência de Livreiros em Sharjah, o cara de marketing da Kinokuniya, aprendi a falar como é que fala? Da maneira correta, essa rede de livrarias japonesas que tem aqui em Sharjah, que tem aqui em Dubai, e é a maior loja que tem por aqui nos Emirados Árabes. E é maravilhosa também. Então você perde, sei lá, horas dentro de uma livraria, conhecendo novos espaços. E para realmente fazer uma indicação que fique mais próximo de todo mundo aí no Brasil, vou indicar uma que está próxima de mim, também lá é onde eu moro em São Paulo, na Vila Romana, que é a Livraria Cabeceira. É uma maravilha também de livraria, sempre eles estão fazendo alguma exposição de arte em cima, e eles têm um jeito diferente de organizar as prateleiras, e vale muito você ir lá também. Tem um espacinho para você ficar lendo no ar livre, e é pequenininha assim, sabe? É uma coisa muito gostosa. Então vale a indicação dessa livraria no Brasil, e também visitem fora livrarias quando vocês forem viajar, porque é um jeito delicioso de você passar o tempo. Muito bom. Eu adorei, já anotei aqui, adorei. Eu vou indicar um filme que ultimamente eu tenho gostado muito, que é comédia romântica. Eu tô muito feliz que as plataformas estão investindo nesse filme. Tem um que eu achei que chama Música, que é um nome meio bobo, mas na verdade é porque o nome é um filho de brasileiro que dirigiu e escreveu e estrela, que é o... Calma aí, vou pegar o nome dele, cadê? É o Rudy Mancuso, que ele mora em Newark, que é uma colônia bem grande em Nova York, né? Tipo, ali perto de Nova York, perto de New Jersey. E ele encontra uma brasileira que é a Camila Mendes. De Riverdale, né? Eu vi várias propagandas sobre esse filme. Mas é que é engraçado que de repente você tá vendo e aparece um português do nada, porque a mãe dele é brasileira, sabe? E tipo, tem umas coisas assim, eles jogam umas coisas de brasileiros e é divertido, assim, sabe? Tipo, e eu acho que tem uma coisa legal nessa onda nova, se a gente pode falar, que as histórias não são tão bobas e previsíveis, entendeu? Tem alguma coisa, tipo, ele tá numa parte super... Ele leva um tiro, acaba sendo engraçado, mas assim, porque é uma parte bem violenta daquela região e tal, mas tem muita música brasileira e tal. Mas tem uma coisa que a Diana falou, que eu lembrei disso, quando ela falou que tem uma coisa de confortável, sabe? Dessa coisa, né, de um abraço ali que eu achei legal o filme. Claro que não mudou minha vida, mas é uma hora, 2 horas divertidas, assim. Ele tem uma ligação super bacana com a música também. E aquela coisa que, sei lá, eu sou péssimo de me concentrar, e ele também tem, mas eu não tenho nada na música. Mas, tipo, você sabe, você identifica um pouco com as figuras. Mas, enfim, vale a pena aí pra você descansar depois de um dia de trabalho duro. Mas, Diana e Rafa, muito obrigado. Valeu mesmo por estarem aqui com a gente. E, Diana, boa sorte na nova casa. Tenho certeza aí que vai trazer vários best-sellers. E Rafa continua Obrigada. nesse sucesso muito legal aí. Gente, muito obrigada. Fábio, amei essa dica também. Adoro uma comédia romântica. E amei a nossa conversa, amei te conhecer também, Diana. Espero que a gente volte muitas vezes para fazer muitos podcasts. Adoro nossas conversas. Eu falei, né? Você já é nossa convidada cativa e a conversa passa muito rápido. Os nossos episódios passam muito rápido quando fica esse gostinho, assim, de, tipo, bate-papo mesmo. Então, adorei conversar com vocês. Muito bom. É bom que fica um cliffhanger. Guarda assunto para um próximo. Exatamente. É uma série. É uma série. Foi Então, tá ótimo papo. Muito obrigada. Valeu, até mais. Obrigada, gente.